Você já se sentiu travado, sem ideias, como se a criatividade fosse um dom reservado a poucos? Como se houvesse uma espécie de barreira invisível entre você e aquele estado mental onde as grandes ideias simplesmente surgem? Essa sensação de bloqueio é mais comum do que parece, e muitas vezes é alimentada pela falsa crença de que ser criativo é um talento inato, uma habilidade que nasce com alguns e que está fora do alcance da maioria. No entanto, ao longo da história, algumas das mentes mais sábias e disciplinadas já mostraram que a criatividade pode sim ser cultivada. E é aqui que entra a filosofia do estoicismo. À primeira vista, a criatividade parece estar em um campo oposto ao estoicismo. Quando pensamos em ideias criativas, imaginamos cores, liberdade, improviso, caos. E quando pensamos nos estoicos, pensamos em disciplina, racionalidade e ordem. Mas essa oposição é apenas aparente. Na verdade, o estoicismo oferece uma base sólida para uma mente criativa florescer, não por meio de fantasias ou impulsos aleatórios, mas por meio da clareza, da observação profunda e da conexão com o presente. O estoico verdadeiro é alguém que treina a mente para estar desperta, livre de ruídos internos, aberta ao que realmente está diante dele. E é exatamente esse tipo de mente que tem o terreno mais fértil para gerar ideias originais. A criatividade não nasce do excesso de estímulo, mas da qualidade da atenção. E os estoicos, como Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca, eram mestres em cultivar uma atenção plena, lúcida, focada. Eles entendiam que a maior parte dos nossos pensamentos são repetições automáticas e reações emocionais. Eles sabiam que, para pensar com autenticidade, é preciso antes esvaziar a mente das distrações. E quando você começa a aplicar isso no seu dia a dia, percebe que a criatividade não está tão distante assim. Ela estava apenas soterrada pelo barulho. Ser criativo não é estar sempre inventando algo inédito. É saber enxergar com outros olhos. É conseguir olhar para o comum com profundidade. É reorganizar o que já existe de uma forma nova, original e significativa. Os estoicos faziam isso o tempo todo. Quando Marco Aurélio escrevia em seu diário sobre a impermanência da vida, ou sobre a beleza escondida na simplicidade das coisas, ele estava nos mostrando como pensar de forma diferente a partir daquilo que está diante de todos. Quando Sêneca escrevia sobre a brevidade da vida, ele não estava apenas repetindo ideias. Ele estava propondo uma mudança de perspectiva, um deslocamento interno que gera novas formas de agir e de criar. E é isso que a criatividade realmente é: deslocamento interno. Não precisa vir acompanhada de explosões emocionais ou momentos de euforia. Ela pode nascer do silêncio, da contemplação, da ordem interior. Um dos grandes enganos da nossa era é associar criatividade ao caos. O estoicismo, ao contrário, nos ensina que a mente organizada, presente e serena tem muito mais poder criativo do que uma mente dispersa e inquieta. E quando você começa a aplicar os princípios estoicos na sua rotina, como o exercício do julgamento racional, o hábito da revisão diária e o cultivo do desapego do resultado, você começa a perceber um fenômeno curioso. As ideias começam a surgir com mais frequência, com mais clareza, com mais impacto. Isso acontece porque você passa a não depender mais do acaso para ter inspiração. Você cria as condições mentais para que a inspiração se torne uma consequência natural. E isso independe de você se considerar criativo ou não. Porque, no fundo, criatividade é menos sobre quem você é e mais sobre como você pensa. É sobre como você lida com o mundo à sua volta, com seus pensamentos, com suas emoções. E nisso, os estoicos são verdadeiros mestres. Eles nos ensinam que a mente mais poderosa é aquela que sabe permanecer firme no presente, que observa sem se perder, que age sem se apegar e que reflete sem medo. Então, se você já acreditou que não era criativo, talvez fosse só porque estava olhando para a criatividade com os olhos errados. Neste vídeo, vamos explorar 7 estratégias estoicas, pouco conhecidas,
mas incrivelmente eficazes, que vão te ajudar a cultivar uma mente criativa, mesmo que você nunca tenha se visto assim. Porque, ao contrário do que muitos pensam, ser criativo não é um privilégio, é uma prática. E toda prática começa com um novo olhar, observar sem desejar, o poder da neutralidade criativa. A maioria das pessoas observa o mundo ao seu redor, com uma intenção oculta, mesmo que inconsciente. Querem julgar, tirar proveito, comparar, categorizar, aprovar ou rejeitar o que veem. É assim que fomos treinados quase desde o nascimento. Olhamos para um objeto e automaticamente decidimos se ele nos agrada ou não. Assistimos a uma cena e corremos para formular uma opinião. Encontramos alguém e imediatamente o avaliamos, com base em nossas referências pessoais. Esse comportamento é tão automático que sequer percebemos o quanto ele limita nossa capacidade de perceber o que está realmente diante de nós. Quando a mente está condicionada ao desejo, seja de posse, de controle, de interpretação ou de conclusão, ela perde a chance de ver as nuances, os detalhes, as sutilezas. E é justamente aí que mora o germe da verdadeira criatividade. Filosofia estoica nos propõe outro caminho, o da observação neutra. Não no sentido frio, mas no sentido atento e libertador. Observar sem desejar é permitir que algo seja como é, sem tentar imediatamente transformá-lo em algo útil, agradável ou evitável. Quando você consegue contemplar um objeto, uma situação ou até mesmo uma emoção, sem o impulso de julgar ou reagir, sua mente entra em um estado diferente. Ela se abre. Ela silencia o ruído interno que normalmente distorce a percepção. E nesse espaço limpo de expectativa, ideias começam a surgir naturalmente, porque a mente está livre para combinar, explorar e associar elementos sem o peso do julgamento. Um dos principais ensinamentos de Epicteto é que não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Isso também vale para a nossa relação com o mundo ao nosso redor, no que diz respeito à criatividade. Quando olhamos para algo com o único objetivo de ter uma ideia brilhante, bloqueamos o fluxo natural do pensamento criativo. Ficamos tensos, impacientes, exigentes. E a criatividade, como a própria natureza, floresce melhor em ambientes calmos e receptivos, não em territórios forçados por metas imediatas. O olhar estoico é um olhar que percebe, registra e acolhe, antes de qualquer tentativa de manipulação ou aproveitamento. E esse tipo de olhar é raríssimo hoje. Na prática, essa neutralidade observadora pode ser cultivada nos detalhes do cotidiano. Você está andando na rua e vê um muro coberto de pichações. Ao invés de concluir que é feio ou bonito, útil ou inútil, apenas observe. Veja as formas, as cores, as camadas de tinta acumuladas, as marcas do tempo. Veja como algumas linhas se misturam, como outras se chocam. Como há uma narrativa silenciosa ali que talvez nunca tenha sido contada. Agora imagine que essa simples observação, feita sem pressa e sem objetivo, possa se transformar mais tarde na semente de uma ideia, para uma história, uma cena, um personagem, uma metáfora. Tudo começa pela forma como você vê, ou melhor, pela forma como você permite que as coisas revelem sua essência sem o filtro do desejo. Esse treino de neutralidade também se aplica às conversas e às relações humanas. Quando você ouve alguém sem esperar concordar ou discordar, sem querer se defender ou convencer, começa a escutar de verdade. E ao escutar de verdade, você começa a captar detalhes que normalmente passariam despercebidos. Um tom de voz, uma pausa, uma expressão, uma contradição. Tudo isso são elementos ricos para quem busca desenvolver a criatividade. O mundo está constantemente nos oferecendo matéria-prima para criar. O problema é que estamos sempre ocupados tentando transformar essa matéria-prima antes mesmo de entender do que ela é feita. A mente criativa, do ponto de vista estoico, é a mente que aprendeu a ver primeiro, a compreender depois e a intervir só quando necessário. Observar sem desejar também tem um efeito colateral poderoso: a redução do ruído mental. Desejar o tempo todo cansa.
Nossa mente vive em um estado permanente de agitação porque está sempre tentando buscar o que quer e fugir do que não quer. Isso cria uma tensão constante que esgota nossos recursos cognitivos e nos torna reativos. Quando nos libertamos, mesmo que momentaneamente, desse desejo de modificar tudo o que vemos, começamos a experimentar um tipo de calma mental que favorece estados criativos mais profundos. É como se estivéssemos sempre tentando nadar contra a corrente e finalmente paramos para boiar. E nesse flutuar silencioso, vemos o céu com mais nitidez. Há também um elemento ético nesse tipo de observação. Os estoicos falavam da importância de aceitar a realidade como ela é, sem adornos nem rejeições desnecessárias. Essa aceitação não significa passividade, mas sim respeito. Respeito pelos fatos, pelas circunstâncias, pelas pessoas e pelas coisas como elas se apresentam. Quando você respeita o que observa, você cria uma relação mais autêntica com o mundo, o que, por consequência, alimenta a criatividade genuína. Você não está tentando usar o mundo como um recurso apenas para seu benefício pessoal. Você está interagindo com ele, prestando atenção de verdade, e é nessa troca silenciosa que muitas ideias nascem. Ideias que têm profundidade, verdade e alma. A neutralidade criativa também permite que você veja padrões que escapam ao olhar ansioso. Quando não estamos obcecados em encontrar um sentido ou uma utilidade imediata para aquilo que vemos, começamos a notar conexões inesperadas. Um detalhe numa vitrine pode se ligar a uma lembrança de infância. Uma conversa aleatória pode despertar a solução para um problema antigo. Um gesto de alguém na rua pode inspirar o comportamento de um personagem que você estava tentando desenvolver. A mente que observa com neutralidade é como um radar sensível, captando sinais que estavam lá o tempo todo, mas que passavam despercebidos, porque estávamos ocupados demais tentando usar aquilo ao invés de simplesmente perceber. Essa prática também serve como antídoto contra a pressa criativa. Muitas vezes queremos ter boas ideias rápido. Queremos resolver, inventar, produzir, apresentar. Mas o processo criativo mais sólido é aquele que respeita o tempo da observação. Os estoicos sabiam que nada frutífero nasce da impaciência. É preciso tempo para que o olhar amadureça, para que a mente se depure dos seus impulsos, para que uma ideia encontre seu caminho interno até emergir com clareza. Observar sem desejar é também confiar que, com paciência, o que é verdadeiro e criativo acabará se revelando. Não se trata de reprimir o desejo de criar, mas de suspender temporariamente a ânsia de resultado. É como um jardineiro que prepara a terra e confia que a semente germinará no seu tempo. Ele não fica puxando a planta para que cresça mais rápido. Ele observa, rega, aguarda. A mente estoica e criativa age da mesma forma. Prepara o terreno, observa com atenção e permite que a criação aconteça de forma orgânica. No fim das contas, observar sem desejar é um exercício de humildade. É reconhecer que o mundo tem mais a dizer do que nós temos a pedir. É confiar que as melhores ideias não nascem da nossa pressa, mas da nossa presença. Quando aprendemos a ver sem querer dominar o que vemos, entramos em sintonia com uma fonte mais profunda de criatividade. Uma criatividade que não é barulhenta, mas intensa. Não é caótica, mas reveladora. Não é impulsiva, mas cheia de potência silenciosa. Essa é a criatividade estoica. Uma força que brota da neutralidade, da atenção plena e da liberdade interior. Agende o tédio. O vazio gera originalidade. Vivemos em um mundo onde cada segundo tende a ser preenchido com estímulo. Se há uma pausa, pegamos o celular. Se há silêncio, colocamos uma música. Se há desconforto, buscamos distração. Fugimos do tédio como se ele fosse um inimigo da produtividade e da criatividade, quando, na verdade, ele pode ser exatamente o oposto. O tédio, quando aceito e compreendido, é um terreno fértil onde as ideias mais originais podem brotar. É nesse espaço aparentemente vazio, livre de pressão, ruído e expectativa, que a mente encontra liberdade para vagar e se reorganizar.
E é justamente aí que mora a força criativa. A filosofia estoica nos oferece um convite poderoso. Em vez de temer o tédio, abrace-o. Em vez de correr do silêncio, entre nele. Para os estoicos, a liberdade interior começa quando somos capazes de nos sentar conosco mesmos, sem precisar de distrações externas para justificar nossa existência. Eles acreditavam que a mente precisava de tempo e espaço para refletir, observar e entender a si mesma. E esse processo exige quietude. Criatividade não é apenas uma explosão de ideias, mas também a capacidade de mergulhar dentro e escutar o que emerge. Se estamos sempre ocupados demais, não ouvimos nada. Se preenchemos cada intervalo com algo, não damos chance ao novo de surgir. O tédio tem uma má reputação porque o associamos à inutilidade, à improdutividade, à espera, sem propósito. Mas isso é uma ilusão criada por uma sociedade obcecada por desempenho contínuo. A mente criativa, no entanto, precisa de intervalos. Precisa de espaços não preenchidos, assim como a música precisa de pausas entre as notas. O que parece vazio é muitas vezes o que nos permite ver o que antes passava despercebido. Quando você se permite ficar entediado, sem recorrer a estímulos artificiais, você convida o subconsciente a trabalhar. E ele trabalha de maneira silenciosa, conectando ideias, reorganizando informações, criando pontes que só aparecem quando a superfície da mente está tranquila. Agendar o tédio é, portanto, um ato revolucionário. É marcar um tempo no dia para não fazer nada, para não consumir nada, para simplesmente existir. E nesse existir sem obrigação, algo começa a se transformar. Pode ser desconfortável no início, e provavelmente será. Afinal, estamos desacostumados a estar conosco sem metas, sem feeds, sem ruídos. Mas esse desconforto é o portal. Ao atravessá-lo, você começa a notar que seu pensamento se aprofunda. Começa a lembrar de coisas esquecidas, a repensar velhas ideias com uma nova luz, a enxergar o mundo ao seu redor com mais clareza. O tédio não paralisa, ele desbloqueia, ele tira o excesso e deixa o essencial emergir. Isso está profundamente alinhado com o pensamento estoico sobre o valor da interioridade. Sêneca dizia que a alma precisa de tempos de ócio para florescer. Esse ócio, diferente da preguiça, é um tempo de qualidade, um tempo ativo no silêncio, um momento onde a mente não está anestesiada, mas desperta para aquilo que normalmente ignora. O tédio bem vivido não é uma ausência de ação, mas a preparação para uma ação mais lúcida. É como afiar a lâmina antes de usá-la. Não, é perda de tempo. É investimento no que realmente importa. E talvez o ponto mais poderoso do tédio criativo seja este. Ele nos desconecta do externo para nos reconectar com o interno. Quando deixamos de seguir o ritmo acelerado do mundo lá fora, começamos a ouvir a voz do nosso mundo interior. Essa voz, que normalmente é abafada por distrações e urgências, traz consigo intuições, memórias, desejos e ideias que estavam esperando uma brecha para emergir. Muitos artistas, escritores e pensadores relataram suas ideias mais originais, surgindo não durante o esforço direto, mas durante momentos de tédio, de caminhada, de contemplação sem rumo. É nesse terreno não forçado que o novo costuma brotar. Portanto, se você quer ser mais criativo, não tente forçar ideias o tempo todo. Crie espaço para que elas venham até você. Agende o tédio. Dê a si mesmo o presente da pausa. Deixe o vazio cumprir sua função de catalisador. O estoico sabe que controlar tudo não é possível, mas sabe também que pode controlar como reage ao tempo e ao silêncio. E ao invés de reagir com fuga, reage com presença. Senta-se, respira, observa, permite que a mente se aquiete e confia que do silêncio fértil do tédio virá algo autêntico, algo que jamais surgiria se estivéssemos apenas ocupados o tempo todo. Reinterprete o ordinário, o exercício da reviravolta. A mente humana tem o hábito de buscar o extraordinário, como se a criatividade estivesse sempre escondida em algo grandioso, inédito ou espetacular. Mas o que muitos não percebem
e os estoicos entendiam com profunda clareza, é que a verdadeira originalidade muitas vezes nasce da forma como olhamos para o comum. Reinterpretar o ordinário é um exercício de percepção refinada, um treino mental que exige presença, sensibilidade e liberdade interna para ver o que outros não veem. É transformar aquilo que todos ignoram em algo revelador. É o que alguns chamam de olhar poético, mas que, na prática, é pura atenção aplicada à vida cotidiana. Essa prática está profundamente enraizada no estoicismo. Epicteto, por exemplo, sugeria que não são as coisas em si que nos afetam, mas a interpretação que damos a elas. Esse ensinamento, muitas vezes aplicado às emoções e julgamentos, também pode ser um guia poderoso para a criatividade. Se tudo depende da interpretação, então até mesmo a banalidade pode conter um universo de significados novos, desde que saibamos olhá-la sob outro ângulo. É o exercício da reviravolta, pegar o previsível e dobrá-lo sobre si mesmo, até que revele um novo contorno. Imagine uma xícara de café sobre a mesa. Para a maioria, ela é apenas uma pausa no dia, um objeto funcional. Mas para uma mente criativa, treinada na reinterpretação, ela pode ser o símbolo de espera, de silêncio, de uma conversa que não aconteceu, de uma manhã solitária ou de uma promessa de recomeço. O que muda não é a xícara, mas o olhar. E esse olhar mais profundo não surge da pressa, mas da contemplação. O ordinário esconde camadas, e o criativo é aquele que se dispõe a descascá-las com paciência e curiosidade. A reinterpretação é também uma forma de libertação. Ela nos tira da rigidez dos significados fixos, dos hábitos mentais que dizem: isso é só isso. A mente estoica entende que tudo é impermanente. Tudo pode ser ressignificado. Por isso, revirar o ordinário não é apenas um gesto artístico, é um gesto filosófico. É dizer ao mundo: não me contento com a superfície. E ao fazer isso, você não apenas encontra novas ideias, mas se torna uma pessoa mais desperta, mais viva, mais conectada com o momento presente. A prática pode começar de forma simples. Pegue um objeto comum do seu dia, um chaveiro, um espelho, uma lâmpada, e tente descrevê-lo de 5 formas diferentes. Não em termos técnicos, mas simbólicos, poéticos, emocionais. O que ele pode significar, além da função óbvia? O que ele representa no seu cotidiano? Que lembrança ou sensação ele evoca? Esse exercício, repetido com frequência, muda a forma como você interage com o mundo. Você começa a ver histórias escondidas em gestos rotineiros, começa a perceber padrões, contrastes e metáforas onde antes havia apenas rotina. A criatividade não está em criar algo do nada, mas em perceber o que já existe com um olhar diferente. Marco Aurélio, em suas meditações, praticava esse tipo de contemplação sobre a vida, a natureza e os eventos mais banais do cotidiano. Ele via, por exemplo, a decomposição de um pedaço de pão como algo natural e digno de reflexão. Nada era desprezível, nada era irrelevante. Esse olhar estoico é, na essência, criativo. Porque ele busca compreender, aprofundar, transformar. O estoico vê o mundo com olhos de filósofo, mas também com olhos de artista. Ele sabe que tudo tem valor se olhado com atenção e sabedoria. Reinterpretar o ordinário é também uma forma de resistir à distração. Em vez de buscar sempre algo novo e chamativo para se inspirar, o criador estoico volta-se ao que já está à sua volta e mergulha ali. Enquanto a maioria consome e descarta, ele observa e reinventa. Enquanto muitos buscam fora, ele se volta para dentro. E desse processo interior, nasce uma criatividade que não depende de tendências ou modismos. Nasce algo que é real, enraizado e duradouro. Essa reviravolta do olhar pode ser aplicada a tudo. A conversas comuns, a memórias esquecidas, a objetos antigos, a sons urbanos. Um barulho de goteira pode virar uma metáfora sobre persistência. Um sapato velho pode inspirar uma história sobre caminhos trilhados. Um elevador parado pode se tornar o símbolo de uma vida em suspensão. Tudo, absolutamente tudo, pode ser reinterpretado. E esse é o verdadeiro poder de quem exercita a criatividade com consciência. No fundo,
O ordinário só parece ordinário porque foi visto superficialmente vezes demais. Mas sob o ponto de vista da atenção estoica, ele é uma mina de ouro. Para acessar esse ouro, é preciso desacelerar, observar com intenção e estar disposto a desconstruir o óbvio. Essa é a reviravolta: inverter a lógica da pressa e da distração e transformar o mundo visível num campo de possibilidades invisíveis. Esse é o exercício, esse é o treino. E é nele que a criatividade verdadeira, aquela que não depende de flashes, mas de visão, começa a florescer. Pratique a revisão noturna estoica criativa. No silêncio do fim do dia, quando o barulho externo se acalma e os estímulos do mundo começam a perder força, abre-se uma janela poderosa para o crescimento interior e para a criatividade genuína. Os antigos estoicos, especialmente Sêneca, valorizavam profundamente esse momento. Ele recomendava que, ao final de cada jornada, fizéssemos uma revisão honesta e serena de tudo aquilo que vivemos. Mas essa prática pode ir além da análise moral ou da disciplina pessoal. Quando aliamos a sabedoria estoica à intenção criativa, transformamos esse hábito em uma ferramenta para lapidar a mente, clarear ideias e gerar novas conexões. Nasce assim a revisão noturna estoica criativa. Esse exercício não é apenas uma reflexão passiva sobre os eventos do dia. Ele é uma escavação, uma maneira de identificar faíscas criativas que surgiram nas entrelinhas de situações comuns, emoções que passaram despercebidas, frases que ouvimos e não processamos completamente, imagens que nos marcaram sem sabermos por quê. Muitas das ideias mais originais estão escondidas nesses fragmentos aparentemente desconexos. A revisão noturna, feita com sensibilidade e presença, funciona como uma peneira sutil que separa o ouro mental do cascalho das distrações. Imagine terminar seu dia em silêncio, longe de telas, apenas com um caderno ou sua própria mente, como companhia. Em vez de julgar os acontecimentos apenas por certo ou errado, útil ou inútil, você os observa com curiosidade. Pergunta-se: o que neste dia me provocou um pensamento inesperado? Qual momento ficou ecoando na minha mente mesmo depois de horas? Que pequeno detalhe me chamou a atenção, mesmo sem motivo aparente? Essa abordagem estoica criativa convida à introspecção não para castigar, mas para revelar. Você passa a ser um arqueólogo de si mesmo. Sêneca dizia que a vida examinada não merece ser vivida. Mas se formos mais longe, podemos dizer que a vida não examinada também não é bem aproveitada criativamente. Porque é nesse exame, nesse mergulho silencioso, que compreendemos os padrões que nos bloqueiam, as ideias que se repetem, os desejos ocultos, as frustrações disfarçadas. Ao identificá-los, conseguimos transformá-los em matéria-prima para a criação. A arte verdadeira, seja ela escrita, visual, falada ou vivida, nasce da consciência, e a consciência se expande na revisão noturna. A mente tende a acelerar durante o dia, tomada por compromissos, urgências, expectativas. Mas à noite, quando a pressa cede espaço à pausa, ela se torna mais permeável a ideias sutis. É quando estamos cansados das máscaras e dos papéis que nos aproximamos de algo mais autêntico. A revisão estoica criativa, nesse contexto, é um espelho limpo. Não há necessidade de performance, de acertos, de conclusões. Basta observar. E quanto mais você observa, mais desenvolve uma sensibilidade criadora. Esse processo também tem um efeito de purificação mental. Quando revisitamos o dia com atenção, tiramos dele os excessos, os ruídos, as interferências inúteis. E o que sobra é o essencial. Aquela frase que alguém disse e que pode virar o início de um conto. Aquele sentimento de vazio que pode inspirar uma reflexão profunda. Aquele detalhe repetido que aponta para uma intuição não explorada. O que parecia banal se revela carregado de significados. É como se você limpasse uma lente embaçada e enxergasse sua própria vida com novos olhos. A revisão noturna também é um momento de reconciliação com os próprios limites. Ao invés de lutar contra a falta de ideias, ou se cobrar por não ter criado nada novo durante o dia,
você compreende que o processo criativo não é linear. Às vezes, ele está germinando em silêncio, e só ao revisitar o dia com calma, você percebe que pequenas sementes foram plantadas, ainda que não tenha notado na hora. Essa consciência elimina a ansiedade e substitui a frustração por paciência, um dos pilares da mente estoica. Outra virtude que se fortalece nessa prática é a humildade. Revisar o próprio dia exige coragem para encarar distrações, erros, atitudes mecânicas. Mas também é um exercício de gratidão, porque nos permite perceber quantos momentos passaram sem serem honrados. Quantas situações, se fossem vistas com mais presença, teriam se transformado em insight. A criatividade, quando nutrida pela humildade, torna-se mais profunda. Você não se sente mais um criador genial, mas alguém atento, curioso, disposto a aprender com o que já tem. Para colocar esse exercício em prática, não é necessário um ritual complexo. Basta o compromisso diário de reservar alguns minutos à noite. Pode ser escrevendo livremente sobre o dia, destacando 3 momentos marcantes, registrando sensações ou apenas revivendo mentalmente os principais acontecimentos com essa lente criativa. A chave é não buscar resultados criativos imediatos, mas cultivar o hábito de olhar com profundidade. Com o tempo, você notará que sua mente começará a se organizar de forma mais fluida, com ideias que emergem espontaneamente, sem esforço forçado. E mais, esse tipo de revisão treina a memória significativa, aquela que filtra o que importa e libera o que não serve. Quando você pratica isso com regularidade, começa a perceber que suas ideias ficam mais coerentes, seu vocabulário se expande e até mesmo seus bloqueios criativos diminuem, porque a mente está constantemente sendo refinada, esvaziada do excesso e nutrida com material verdadeiro. A revisão noturna estoica criativa é, portanto, uma ponte entre a sabedoria antiga e a expressão contemporânea. É uma forma de viver o estoicismo não apenas como filosofia moral, mas como prática diária de criação. Criar não é apenas produzir coisas novas, é reorganizar o olhar e revisar a própria experiência com presença, honestidade e sensibilidade é um dos caminhos mais poderosos para isso. Quando você se deita após essa prática, não leva consigo o peso do dia, mas a leveza do que foi compreendido. E, no dia seguinte, acorda com mais clareza, mais profundidade e principalmente com uma mente mais fértil. Porque uma mente que revisa, reconhece. E uma mente que reconhece, cria. Use a adversidade como laboratório de ideias. Toda mente criativa, em algum momento, se depara com o caos. Problemas inesperados, limitações de tempo, frustrações, rejeições, bloqueios. E é exatamente aí que muitos acreditam que a criatividade morre. Mas para quem compreende os princípios do estoicismo e os transforma em prática diária, esse é o maior erro possível. Porque não há combustível mais puro e transformador para a imaginação do que a adversidade. O que para a maioria é ruína, para o espírito estoico é terreno fértil, um verdadeiro laboratório de ideias. Os antigos estoicos ensinavam que não controlamos os eventos externos, apenas nossas respostas a eles. E essa verdade, além de ser um escudo contra o sofrimento desnecessário, é também uma chave para desbloquear a originalidade. Situações difíceis forçam o pensamento a sair dos trilhos. Elas obrigam a mente a buscar alternativas, a pensar de maneira não convencional, a abandonar o conforto das fórmulas prontas. Quando estamos diante de uma barreira real, temos 2 opções: lamentar ou inventar. O estoico criativo escolhe a segunda. Não se trata de romantizar o sofrimento. A adversidade não é algo que se deseja, mas inevitavelmente ela chega. A diferença está em como você a recebe. Imagine uma frustração comum. Você passou dias desenvolvendo uma ideia, mas alguém já fez algo parecido. Ao invés de desistir, o olhar estoico enxerga ali uma oportunidade de reimaginar, de transformar o que parecia repetitivo em algo único.
você é desafiado a cavar mais fundo. E quanto mais fundo cava, mais originalidade pode emergir. Em tempos difíceis, o pensamento superficial não sobrevive. O incômodo nos obriga a ir além da superfície. Pense em momentos da história onde grandes inovações surgiram. Guerras, crises econômicas, censura, isolamento, dor. Não é coincidência. A mente, quando pressionada, revela capacidades que antes pareciam inacessíveis. O artista sem tinta encontra um novo suporte. O pensador sem tempo escreve com urgência e pureza. O escritor que perde os próprios escritos descobre outra voz. A limitação gera ruptura, e a ruptura é o berço da invenção. O estoicismo nos ensina a acolher o desconforto como parte da realidade, e mais, a usá-lo como ferramenta. Marcos Aurelius escreveu em meio à guerra, à doença e ao peso do poder. Sêneca escreveu suas cartas de dentro do exílio, sob ameaça de morte. Epicteto, que foi escravo, ensinava a liberdade interior com mais convicção que qualquer homem livre. Todos eles encontraram na adversidade um campo de treinamento para a mente e, sem saber, criaram obras que moldaram séculos. Isso não é coincidência. É a mente disciplinada aplicando tensão como estímulo. Quando você encara a adversidade com espírito criativo, algo muda profundamente. Você deixa de buscar apenas soluções para o problema e passa a investigar o que ele tem a ensinar. Um erro vira insight. Um fracasso vira metáfora. Uma perda vira imagem. O mundo interno começa a reorganizar o externo. E com isso surge o inesperado. Aquela frase que você nunca teria escrito se não estivesse angustiado. Aquela ideia visual que não viria se tudo estivesse funcionando. Aquela decisão ousada que só aconteceu porque as opções comuns desapareceram. Há também um tipo de clareza que só a dor proporciona. Em momentos de crise, você descobre o que realmente importa. O que é ruído desaparece e sobra a essência. É nessa essência que as ideias verdadeiras são forjadas. Ela é simples, direta, brutalmente honesta e, por isso, impactante. Ao invés de fugir da angústia, o estoico criativo a transforma em matéria. Cada pensamento escuro pode virar luz. Cada sensação sufocante pode virar arte. Mas isso só é possível quando você escolhe não se vitimizar, e sim investigar. A adversidade também quebra a ilusão da perfeição. Quando tudo vai mal, não há tempo para construir máscaras. Você se torna mais autêntico, e a autenticidade é um dos ingredientes mais escassos e valiosos da criatividade. A vulnerabilidade sincera é poderosa. Ela aproxima, provoca, inspira, e só emerge quando o ego é confrontado com a verdade. A mente criativa estoica é corajosa o suficiente para transformar até os próprios medos em obra, para fazer da crise uma ponte e não um muro. Um exercício prático é sempre que algo te frustrar ou te machucar, anotar o que isso revela sobre você. Quais padrões mentais estão se repetindo? Que emoções estão emergindo? Que ideia nova pode nascer disso? Talvez você descubra que, ao ser rejeitado, entendeu algo sobre pertencimento, ou que, ao falhar, viu uma verdade mais profunda sobre expectativa. Tudo pode ser usado, tudo pode ser transformado, desde que você esteja disposto a olhar o caos de frente, sem julgamento, com disciplina e com atenção. A adversidade te obriga a olhar com mais foco, e o foco, muitas vezes, é o que falta quando buscamos criatividade. Em um mundo repleto de distrações, o desafio pode ser exatamente o que te ancora no presente. Você não tem tempo para procrastinar, para se perder em comparações, para ficar esperando pela inspiração perfeita. Você precisa agir, e a ação, quando nasce do desconforto e é guiada pela clareza, costuma gerar ideias mais impactantes do que semanas de tranquilidade. O laboratório criativo não é o espaço idealizado, limpo, silencioso. Às vezes ele é sujo, bagunçado, escuro. Mas é real. É ali, no meio do turbilhão, que a mente estoica aprende a trabalhar com o que tem, sem esperar condições ideais, sem depender de motivação, apenas com presença, clareza e coragem. E esse tipo de mente, com o tempo,
se torna invencível. Porque ela sabe, tudo, absolutamente tudo pode ser usado para criar. Basta observar, reinterpretar, transformar. Portanto, da próxima vez que a vida te empurrar contra a parede, lembre-se, você está no seu laboratório. A adversidade não te paralisa, ela te prepara. Não te bloqueia, te afia. Não é o fim da linha, é o início de um novo pensamento. Um pensamento que, talvez, não surgisse de nenhuma outra forma. Escute com intenção de transformar a maioria das pessoas. Escuta para responder. Algumas escutam para confirmar o que já acreditam. Poucas, muito poucas, escutam com a real disposição de serem transformadas. E é exatamente essa escuta, rara, profunda, deliberada, que se torna um terreno fértil para a criatividade verdadeira. O estoico criativo não apenas ouve sons e palavras, ele acolhe significados, filtra intenções, percebe entrelinhas e, mais do que tudo, escuta com o objetivo de sair diferente do que entrou. Escutar com intenção de transformar é um ato de humildade, atenção e, sobretudo, coragem. Nos ensinamentos estoicos há uma máxima fundamental. Temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Mas essa escuta não é passiva. É vigilante, observadora, presente. Um ouvinte estoico é alguém que treina a mente para absorver a essência do que é dito, sem o ruído das próprias projeções ou a pressa de formar opinião. E quando essa escuta se encontra com o desejo de criar, ela vira uma ponte entre o mundo e o novo. A criatividade não nasce apenas da solidão interior, mas também da escuta profunda do exterior. Ao ouvir com intenção de transformação, você permite que cada conversa, cada música, cada ruído, cada silêncio traga algo que mude sua visão, nem que seja 1 milímetro. Você passa a ouvir como quem está minerando. Tudo pode ser ouro. A fala de uma criança, a reclamação de um estranho, a pausa hesitante de alguém tentando se explicar. A escuta criativa encontra sentido onde os outros apenas passam batido. Ela transforma ruído em ritmo, banalidade em insight, conflito em conceito. Esse tipo de escuta não acontece de forma automática. É preciso presença. É preciso calar o ego, essa parte de nós que quer mostrar, provar, vencer e abrir espaço para que algo novo entre. Escutar com profundidade é colocar-se em suspensão por alguns instantes. Deixar as certezas de lado e admitir: talvez eu não saiba tudo. Talvez essa frase, essa história, essa perspectiva contenha algo que eu nunca havia considerado. E só a partir daí, da abertura verdadeira, surgem as ideias que rompem o óbvio. Em um mundo onde todos querem falar, ser ouvidos, serem notados, quem escuta com atenção real se torna silenciosamente poderoso. Porque percebe antes dos outros, porque acessa camadas ocultas, porque entende dores que ninguém nomeia. E essa sensibilidade transforma o Criador em alguém capaz de tocar mais fundo. Um Criador que ouve com intenção transforma o mundo à sua volta em matéria-prima rica. A observação vira conteúdo, a experiência alheia vira metáfora, a história do outro vira símbolo. Mas há um desafio: escutar com intenção de transformar exige tempo. Não o tempo cronológico, mas o tempo da presença. É escutar alguém e não pensar no que você vai dizer em seguida. É ouvir um podcast e não pular as partes lentas. É assistir a um filme e não procurar distrações no celular. É estar inteiro no ato de escutar, porque só o inteiro se deixa impactar. O fragmentado não cria nada novo, apenas repete. Mas escutar profundamente exige que você escute também o que dói, o que confronta, o que discorda, o que te desafia. Um criador estoico não foge do incômodo, ele investiga. Ele percebe que justamente no que parece estranho ou desconfortável, há algo inexplorado. A escuta criativa abraça até os opostos, os contrários, os paradoxos. Porque sabe que quanto maior a tensão interna, mais forte pode ser a criação que dela nasce. Epicteto dizia que ninguém aprende enquanto estiver falando. A mente que fala demais está cheia demais. Não há espaço para o novo. Escutar é esvaziar. É reconhecer que a criatividade não é só produção.
é também absorção. E quanto mais refinada for a escuta, mais refinadas serão as ideias que virão. Não porque elas surgem de forma mágica, mas porque o Criador passou a ver o que antes não via. A escuta revelou. É possível treinar esse tipo de escuta diariamente. Comece ouvindo as pessoas ao seu redor como se cada uma carregasse uma chave, escondida para algo que você ainda não acessou. Depois escute áudios, entrevistas, depoimentos de áreas que você normalmente não explora. Tente capturar a emoção por trás da fala, o ritmo, a energia. Em seguida, observe o impacto disso em você. Alguma frase ficou? Alguma imagem surgiu? Alguma lembrança foi reativada? Essas respostas internas são sinais de que algo começou a se transformar. Com o tempo, você perceberá que escutar bem é criar melhor. Porque quanto mais sensível você for ao que está fora, mais profundo será o que vem de dentro. A criatividade, nesse caso, não será um esforço forçado, mas uma consequência natural da escuta ativa. Ideias novas surgirão, não porque você as forçou, mas porque você se preparou para recebê-las. Escutar com intenção de transformação é um ato revolucionário. É virar o ouvido para o mundo com respeito, com atenção, com reverência. É deixar que as palavras do outro te atravessem, que o mundo te modifique, que a vida te ensine, não só pelo que você vive, mas pelo que você entende da vivência dos outros. E quando isso acontece, quando você escuta de verdade, algo muda. E esse algo, por menor que seja, é semente, é ponto de partida. É o começo de uma ideia que ninguém ainda teve, justamente porque ninguém escutou como você escutou. Crie a partir do limite a filosofia da restrição. A mente moderna está habituada a associar liberdade criativa à abundância de tempo, de recursos, de estímulos, de ferramentas. Acreditamos que só seremos realmente criativos quando tivermos tudo: silêncio absoluto, o ambiente ideal, o software certo, dinheiro sobrando, disposição plena. E por isso muitos esperam. Esperam a situação perfeita, o alinhamento das circunstâncias, o dia em que tudo estará favorável. Esse dia raramente chega. E os estoicos já sabiam disso. O verdadeiro Criador não floresce apesar do limite, mas por causa dele. O limite não é uma barreira, é o contorno necessário para que a força criativa tome forma. A restrição, quando aceita com sabedoria, se transforma em impulso. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu que a adversidade revela o que somos, mas o mesmo pode ser dito da restrição. Ela revela o que somos capazes de inventar. Quando não temos todas as ferramentas, somos obrigados a improvisar. Quando não temos todo o tempo do mundo, precisamos priorizar. Quando não temos todos os recursos, somos forçados a encontrar soluções inesperadas. A limitação, ao contrário do que parece, é o que retira a mente da zona de conforto e a convida à engenhosidade. A arte, a filosofia, a ciência, todas avançaram mais quando havia menos. E o menos, nesse caso, é o que desafia o Criador a fazer diferente, não por vontade, mas por necessidade. Essa é a essência da filosofia, da restrição, aceitar os limites como condição, não como desculpa. O estoico não reclama do que não tem. Ele transforma o que tem em algo que ninguém imaginava. Ele trabalha com o que está ao alcance. Ele não idealiza, ele age. E ao agir dentro de uma moldura rígida, ele se torna mais agudo, mais disciplinado, mais refinado. Criar com tudo é fácil. Criar com pouco exige foco. Criar com quase nada exige genialidade. Observe os grandes criadores da história. Muitos deles produziram suas obras-primas sob condições precárias. Beethoven compôs parte de sua música mais grandiosa enquanto perdia a audição. Van Gogh pintou obras imortais em meio à solidão, à dor psicológica e à escassez. Os primeiros filmes independentes que marcaram o cinema nasceram da falta de verba e da necessidade de soluções criativas. A própria natureza é prova disso. As formas mais impressionantes de adaptação biológica surgem em ambientes extremos. A restrição molda a forma. E na arte, na vida e na criatividade, a forma pode ser tudo.
A filosofia da restrição também exige uma mudança de olhar. Ao invés de perguntar o que está me faltando, o criador estoico pergunta: o que posso fazer com o que tenho agora? Esse tipo de pergunta muda completamente o jogo. Em vez de esperar a perfeição, ele encontra possibilidade no imperfeito. A imaginação não depende de abundância, depende de direção. E o limite fornece justamente isso: uma borda, um perímetro, um espaço finito no qual a mente precisa se mover. A liberdade absoluta muitas vezes paralisa, mas um obstáculo bem colocado desperta o engenheiro silencioso que existe em todo criador atento. O estoico, quando encontra uma limitação, não tenta quebrá-la de imediato. Ele a examina, ele a compreende e então, a partir dela, cria. Se não pode falar muito, aprende a dizer mais com menos. Se não pode usar cor, trabalha com sombra. Se não tem tempo, descobre o essencial. Se não tem controle sobre o mundo externo, mergulha no interno. A limitação o obriga a abandonar o supérfluo, o barulhento, o previsível. Ela o reconecta ao núcleo da criação, a atenção à realidade presente. Essa abordagem também é extremamente prática. Criar dentro de limites ensina a trabalhar com o que está disponível. Isso elimina a procrastinação baseada na desculpa da ausência. A ausência vira ferramenta. A falta de perfeição vira identidade estética. A carência vira diferencial. E isso liberta o criador de um peso invisível, a obrigação de esperar pelo ideal. O ideal não é condição, é ilusão. A condição é agora. E o agora, por mais estreito que pareça, sempre pode ser o berço de algo grandioso. Essa filosofia também ressoa com a ética estoica de aceitar o destino. O que vier vem para o bem. O que falta, falta para lapidar. A limitação não é vista como injustiça, mas como uma oportunidade de cultivar a virtude da engenhosidade. O estoico não é vítima do que falta, é artesão do que sobra. Ele entende que a forma mais profunda de liberdade nasce justamente quando se atua dentro de restrições voluntárias. Porque ali, sem o excesso que dispersa, ele encontra clareza. A restrição força escolhas, e escolhas forçadas revelam valores verdadeiros. Um exemplo cotidiano. Um escritor com pouco tempo não pode escrever tudo. Então, ele precisa escolher o que realmente importa. E ao fazer isso, descobre o que quer dizer de fato. Um músico sem equipamento de ponta precisa encontrar beleza nos ruídos, nas batidas improvisadas, nos timbres crus. E muitas vezes é aí que nasce um novo estilo. Um criador visual sem grandes recursos gráficos aprende a comunicar mais com menos, criando obras minimalistas e impactantes. E esse princípio vale para todas as áreas: marketing, empreendedorismo, educação, arte, até mesmo relacionamentos. Quando você opera com menos, você aprende o valor de cada movimento. Essa é a dádiva oculta da limitação. Ela torna cada escolha significativa. Cada detalhe ganha peso. Cada decisão exige consciência. E isso depura o processo criativo. Faz com que ele não seja apenas uma produção, mas um exercício de presença, um treino de atenção, uma expressão de essência. No fim, criar a partir do limite é mais do que uma técnica, é uma postura diante da vida. É dizer: eu não preciso de tudo, eu só preciso de algo, e com esse algo farei o melhor. É transformar o pouco em suficiente. É abraçar o intervalo estreito como se fosse palco aberto. É, como os estoicos, aceitar o que o mundo oferece e, a partir disso, construir o inesperado. Criar com liberdade é desejável. Mas criar com restrição é transcendental, porque mostra do que somos realmente feitos. Mostra que a fonte da criatividade não está fora, nos recursos, mas dentro, na disposição de transformar o limite em alavanca. E esse tipo de criação é o mais potente de todos. Nasce no silêncio, cresce no desafio, floresce na falta e surpreende por sua profundidade. Chegamos ao fim deste mergulho sobre como gerar as ideias mais criativas, mesmo que você acredite que não seja uma pessoa criativa, trazendo a sabedoria milenar do estoicismo para iluminar esse caminho. Ao longo do vídeo,
exploramos 7 abordagens poderosas e pouco convencionais. Desde observar sem desejar, passando pelo agendar o tédio, reinterpretar o ordinário, praticar a revisão noturna criativa, usar a adversidade como laboratório, escutar com a intenção de transformar, até chegar à filosofia da restrição, todas elas desenhadas para ajudar você a despertar uma criatividade que não depende de talento inato ou de condições perfeitas, mas que brota da prática, da disciplina e da aceitação profunda da realidade. O que une todas essas estratégias é a ideia estoica de que a criatividade é uma virtude que qualquer pessoa pode cultivar. Não é um dom mágico reservado a poucos eleitos. É fruto de uma postura, de um modo de estar no mundo, que inclui o olhar atento à aceitação do limite, o exercício da reflexão e a capacidade de transformar o que temos em algo novo e significativo. A criatividade, portanto, não está fora, está dentro. Está na forma como lidamos com o que a vida nos oferece, seja abundância ou escassez, facilidade ou dificuldade, silêncio ou ruído. Ao aplicar essas lições, você está praticando o que os estoicos chamavam de prohairesis, ou seja, o exercício da vontade e da escolha consciente. Você escolhe focar no que pode controlar, suas atitudes, seus pensamentos, suas ações, e dessa base, constrói o terreno fértil para que ideias surjam, floresçam e se tornem realidade. Assim, mesmo nos momentos em que a inspiração parece distante, mesmo quando a mente está travada, você tem ferramentas para acessar sua fonte criativa com consistência. Lembre-se também que o estoicismo não busca a fuga da dificuldade, mas a transformação dela. Toda a adversidade é um convite para crescer, aprender e inovar. Portanto, quando sentir que a falta de recursos, tempo ou até mesmo vontade está bloqueando seu fluxo criativo, respire fundo e veja isso como o próprio desafio que pode catalisar sua originalidade. Muitas vezes, os grandes saltos nas artes, nas ciências e nos negócios vieram justamente de pessoas que aprenderam a criar a partir do que tinham e não do que lhes faltava. Gostaria de te convidar a refletir. Qual dessas estratégias você sente que pode começar a aplicar hoje mesmo? Pode ser o simples fato de reservar alguns minutos para a revisão noturna criativa, onde você revisita o dia com um olhar atento às ideias e possibilidades, ou a prática de observar o mundo sem desejar algo, exercitando a neutralidade criativa e liberando a mente do peso das expectativas. Talvez seja a coragem de aceitar o limite e criar a partir dele, transformando o que parece ser uma limitação em um trampolim para a inovação. Seja qual for a escolha, o importante é começar, porque a criatividade é uma jornada, não um destino. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais reflexões e ferramentas práticas que unem o estoicismo e o desenvolvimento pessoal. Quero muito saber de você. Quais métodos você já usa para estimular sua criatividade? Quais desafios você encontra nesse processo? Compartilhe nos comentários a sua experiência, porque a troca entre nós é parte fundamental do crescimento. Além disso, se tiver dúvidas ou quiser sugerir temas para vídeos futuros, fique à vontade para escrever. Sua participação faz toda a diferença. Por fim, lembre-se de que a criatividade está ao alcance de todos, não como um dom distante, mas como uma prática diária, um exercício constante de olhar, ouvir, sentir e transformar. Cultivar essa virtude, como os estoicos nos ensinam, é mais do que melhorar sua capacidade de inventar. É aprimorar sua forma de viver, tornando-se mais resiliente, mais presente e mais consciente do seu poder de escolha. Obrigado por acompanhar. Até aqui. Que você possa usar essas ideias para despertar a sua originalidade, mesmo diante das dificuldades, e que essa força criativa ilumine seus projetos, seus sonhos e sua caminhada. Até o próximo vídeo.